Bom dia, boa tarde, boa noite, F4FGE, aula do dia 23 de setembro, que é uma introdução leve e bem simples na física moderna, com enfoque no efeito fotoelétrico, tá? Nós vamos depois colocar um outro arquivo de aula com um pouco mais de detalhes sobre essa parte, e um terceiro arquivo com mais detalhes sobre toda a física moderna, tá? Mas vamos começar com esse de introdução. Na aula do sábado, do dia 26, já vou colocar um experimento simulado para você fazer, tá? Bem interessante para você conseguir entender o que é o efeito fotoelétrico. Essa aula desse dia, que é do dia 26, vai ter uma atividade que você tem que fazer sozinho, tá? Não é em grupo, beleza? Vai ter um questionário para você responder sozinho, tá? Depois, quando eu for tirar os dados realmente do experimento, aí você faz em grupo, tá? Mas essa primeira atividade é sozinho, tá? Então presta bem atenção na aula do dia 26, tem uma sequência de passos lá para você, tá bom? Bom, a física moderna começou no final do século XIX, 1890, tá? E nós vamos falar algumas coisas sobre isso, e ela se caracteriza por várias figuras famosas, né? Talvez a mais famosa de todas, Albert Einstein. Temos aqui um brasileiro também, o César Lattes, que descobriu o meson pi. Aqui nós temos o de Broglie, que postulou o princípio da equivalência de partícula-onda, né? Aqui o Rutherford, que foi o famoso experimento com a folhas de ouro, fez o modelo atômico de Rutherford. A Marie Curie, que fez pesquisas em várias áreas da física nuclear. E o Heisenberg, que fez o princípio da incerteza. Outras pessoas famosas, Sommerfeld, também fez o modelo atômico. Lorentz, que trabalhou matematicamente nas transformações de relatividade geral e restrita. Geral não, só da restrita, né? O Pierre Curie, que é o marido da Marie Curie também na física nuclear. Niels Bohr, o primeiro modelo atômico de sucesso, para explicar os átomos alcalinos, né? O Becquerel também trabalhou junto com a Marie Curie na física nuclear. E o Max Planck, que fez o início, né? Ele foi a primeira teoria de sucesso na física moderna, foi o modelo de fótons, né? Albert Einstein explicou o efeito fotoelétrico baseado fortemente na ideia de Max Planck sobre a luz e partículas, tá? E aí você vai ter aqui essas pessoas, né, entre várias pessoas, aqui tem só algumas, né, esses cientistas famosos, eles modificaram radicalmente toda a física que vinha até então. Havia uma corrente na física na época que dizia que a física estava explicando, já tinha explicado tudo que era possível ser explicado, o que é uma bobagem sem tamanho. Aí surgiram vários experimentos que, sinceramente, ninguém conseguiu explicar, e foi o passo para o início da física moderna, tá? Aqui é a famosa foto de Einstein com Max Planck, tá? Quando Einstein recebeu o prêmio Nobel dele, em 1918, ou 21, acho que foi 21, ele recebeu o prêmio pelo efeito fotoelétrico, tá, pessoal? Einstein não recebeu prêmio nenhum pela teoria da relatividade, restrita e geral. O Nobel dele foi ganho com o efeito fotoelétrico, tá? E Einstein usou as ideias de Planck sobre a quantização da energia, tá? O que é essa teoria dos quanta, tá? A teoria dos quanta é o seguinte: você tem um experimento chamado radiação de corpo negro, tá? Que é o seguinte: você tem um corpo oco por dentro,
tá? E ele tem uma pequeníssima abertura, tá? O que você faz? Você esquenta esse corpo, esquenta, 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 de tal forma que aqui dentro começa a haver emissão de luz, né? Do espectro eletromagnético na frequência visível. E aí ela escapa por esse buraco, eventualmente, e você mede isso aqui. Tá? As medições revelavam que se o comprimento de onda tendesse a zero, o lambda, né? Seria uma coisa, digamos assim, uma alta frequência, né? O espectro aqui tenderia a zero, tá? E haveria um pico de emissão para cada corpo. Esse pico depende da temperatura que está aqui, tá? Mas tanto no final para o lambda grande como para o lambda pequeno, você teria uma curva tendendo a zero. Isso foi medido. Entretanto, o que aconteceu? A teoria eletromagnética, na época, que é as equações de Maxwell, fazendo a conta para essa emissão, quando o lambda tendesse a zero, a função explodiria para o infinito. Tá? É a chamada divergência do ultravioleta, uma coisa assim, ou para o lambda pequeno, que seria a região do ultravioleta, raio-x, raio-gama, né? Você teria então uma divergência. Mas, quando você media isso aqui, você percebia que tenderia a zero. Né? E foram feitas várias tentativas de explicar isso, e ninguém conseguiu explicar. Tá? Até que o Planck ele formulou o seguinte, né? Aqui dentro do corpo negro tem o elétron que está oscilando. Ele está oscilando, ele emite essa energia em forma de luz que escapa para cá. Tá? Para esse elétron estar oscilando é porque ele absorveu a energia. Tá? E aí, para as teorias da época de Maxwell, esse espectro de energia ele podia oscilar com qualquer frequência, com qualquer energia, tal, desde zero até infinito, assim, continuamente. Fazendo a conta continuamente nunca dava certo. O que o Planck percebeu? Se ele fizesse a coisa em pacote, né, tipo assim, oscila com tal frequência, pula para a próxima, pula para outra, fizesse em pacotes, a conta convergia, né? Tenderia a zero. Então ele postulou o seguinte, ó, essa frequência, né, que você emite a luz, tá, não é contínua, tá? Não é contínua. Ela tem um valor, ou um outro valor, ou um outro valor, como se fossem números inteiros, tá? Não são números reais, são números inteiros, né? Pula, tá? E isso na época não tinha nenhum sentido. Mas como? Maxwell, né? O grande Maxwell, disse que pode ser tudo contínuo. Por que você está dizendo que só tem que ser tudo descontínuo, tem que ser em pacotes? Aí Planck falava assim, porque como você faz com pacote a conta dá certo. Você explica a experiência. Mas Planck mesmo não tinha muita justificativa. Ele diz que fez essa teoria do pacote no desespero final de não conseguir ajustar os dados, tá certo? E aí, essa energia que sai num pacote, ele chamou de fóton, tá? E essa energia do fóton ele chamou de quantum, tá? E o plural é quanta, né?
plural de quantum é quanta. Então, ou seja, essa energia emitida, né, por essa luz, pela radiação do corpo negro, não é uma luz contínua, não tem frequências contínuas, tem frequências inteiras, tá certo? Ou seja, o elétron precisa de uma energia 10 para emitir um fóton de energia, sei lá, 5. Se ele receber uma energia 12, ele não emite, ele precisa de 10, tá certo? Ou seja, a coisa não é assim, eu vou absorver tudo e vou emitir tudo, não. Eu preciso absorver uma quantidade X certinha para emitir uma quantidade Y certinha. Não tem como, não é a coisa contínua. É isso que o Planck propôs. Isso causa uma mudança total na estatística da conta, tá certo? Que leva no final a uma convergência dessa radiação do corpo negro. E aí, quando o Planck publicou esse resultado, as pessoas falaram, mas poxa, mas o que quer dizer isso? Quer dizer, só porque dá certo? E aí ficou assim meio no ar, né? O pessoal olhava para Planck assim e falava, acho que isso não está certo. Que ideia esquisita que esse cara teve. Bom, o que aconteceu depois né? Aqui nós temos aqui, por exemplo, um corpo negro, né? Se você tiver tipo um tronco queimando e você tem um buraquinho que você consegue ver lá dentro do tronco, você vê o tronco, a radiação do corpo negro que é dentro, né? Que se emite assim para fora. Isso aqui é uma boa ideia, né? Uma boa ideia do que seja um corpo negro. Bom, aí Planck explicou isso aí e ele falou assim, olha, esse quanto de energia é dado por essa fórmula aqui, ó. A energia é uma constante vezes a frequência. Só assim a fórmula convergia, tá? E aí o Planck, isso aqui seria uma constante, tá? E aqui é a frequência. O que o Planck falou? Falou assim, olha, se a luz tem uma frequência alta, a energia é alta. Se a luz tem frequência baixa, a energia é baixa. Vamos falar de ondas eletromagnéticas, né, na luz, né? Então, por exemplo, o infravermelho é abaixo do que a gente enxerga. Então, a frequência baixa. Então, a energia é baixa. A luz ultravioleta é acima do que a gente enxerga. Então, a frequência é alta, a energia é alta. Aí, colocando essa fórmula na estatística lá dos férmions da emissão e ajustando esse H para dar certo a conta, né? Para bater com a experiência, o Planck chegou num valor de H bem pequeno. No sistema internacional, seria 6,626 10 a menos 34. E a unidade aqui é Joule vezes segundo, né? Porque aqui é Joule vezes segundo. A frequência 1 sobre segundo corta da Joule. Tá? Bom, esse resultado de H ficou conhecido então como constante de Planck. Porque esse H foi a primeira vez que foi feito o ajuste foi para o Planck, é o Planck que fez. Então ficou conhecida como constante de Planck, e essa constante de Planck é uma das constantes mais importantes da física moderna. Tá? Ela foi agora tabelada, né? Ela foi dado um valor fixo, é 6,6260, blá, blá, tá? Mas quem estimou primeiramente foi Planck. Bom, só um minutinho, pessoal. Bom, e aí, o que acontece? No nosso experimento, nós vamos fazer um experimento fotoelétrico, tem um gráfico que tem uma linha, uma reta, você vai tirar esse valor do H. No outro gráfico são 3 curvas que você vai só verificar uma
uma propriedade do efeito fotoelétrico. Mas aqui, o mais importante do nosso experimento vai ser medir esse H. Nós vamos medir o H. Tá? Olha como é pequeno. Beleza? Bom, então esse H é a constante de Planck, né? Então, o postulado de Planck é assim, ó. O elétron recebe uma energia X e emite o fóton, né? O pacote. Se ele receber A menos ou receber A mais, ele não faz nada, tá? Nada. Tem que receber certinho um valor que é, por exemplo, você vai medir aqui uma luz, sai daqui, sei lá, no azul, né? Sai uma luz branca, ela se decompõe, tem um fóton azul lá. O fóton azul, a frequência é tanto, 5, 10 a 14, sei lá. Então, tem que receber uma energia certinha, que é isso vezes a frequência, e daí, pumba, ele emite o fóton azul. Se receber a menos ou receber a mais, não emite nada, tá? Então, é assim, a luz funciona por pacote. Se você recebe o pacote certo, o elétron vibrando lá no átomo da cavidade, ele emite. Ele pula de órbita, né, e emite a radiação. Se você não dá aquele pacote certinho de energia, ele não faz nada. Então, com essa ideia, o Planck foi capaz de explicar essa radiação do corpo negro. Tá? Então, por exemplo, você pega uma luz aí de frequência visível de 5, 10 a 14. Tá? Isso aqui eu acho que é na região do laranja, não sei. Aí você põe esse negócio aqui, multiplica por esse H, vai dar uma energia de 3,31, 10 a menos 19. Então a energia é sempre baixinha, né? Tá? Porque essa constante é muito pequena. Em geral, nós trabalhamos aqui com electron-volt e não com joule, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Porque com electron-volt fica mais tranquilo fazer a conta. Depois, olha, o Planck postulou isso em 1900. Aí, a partir de 1905, quando Einstein explicou o fotoelétrico, usando essas ideias, foram feitos vários experimentos. O átomo de Bohr, vários experimentos em que essa mesma ideia foi usada. Com sucesso, tá? Então, depois de quase 20 anos de uso dessa fórmula, com sucesso em várias áreas da física atômica, finalmente o Planck recebeu o prêmio Nobel. Aí todo mundo começou a acreditar que isso aqui realmente é verdade. Tá? Que no mundo, quando você vai para o mundo atômico, né, lá é outro universo. Lá no mundo atômico, o universo não é contínuo. Ele tem pacotes, né? Para as coisas acontecer, tem que ser tudo com valores certinhos, né? O elétron vai pular da camada 1 para a camada 2. Tem que dar uma energia, pum, certinha para ele. Ele pula. Se você der a menos ou der a mais, ele não faz nada, ele fica parado. Aí você dá a energia certinha para pular duas camadas. Ele vai lá, pum, pula a camada. Tá? Daí quando ele volta, ele emite de volta a energia. Se você dá mais ou dá menos, ele também não pula. Tá certo? Então, dentro do mundo atômico, as coisas não são contínuas. Tá? Funciona sempre em valores fixos, que são coisas tipo números inteiros, tá certo? Beleza? É outro universo, né? Por exemplo, essa questão aqui, ó. Em condições normais, o olho humano pode detectar em média 10 a menos 18 joules de energia. Tá? Esse é o limiar, né? Quando você vê você está num quarto escuro e vê o limite de uma luzinha, é essa aqui, que é a energia. Tá? Agora, quantos fótons de 6.000 angstroms essa energia representa? Tá? O que acontece? Vamos lá. Primeira coisa, a fórmula lá é igual a H vezes F. Ele não deu F, ele deu isso aqui, ó, 6.000 angstroms. Sabe o que é isso? Isso aqui é uma unidade de comprimento. Isso aqui, pessoal, é o lambda, não é o F. Tá? Então o que você tem que fazer? Primeiro,
lembrar que a luz é uma onda eletromagnética. Então vale a fórmula da onda, né? V igual a lambda F. Só que para a luz, V é o C, que é a velocidade da luz, 3, 10 oitavos. E lembrar que 1 angstrom é 10 a menos 10 metros, tá? Acho que aqui é M, né? Bom, o que você faz? Usa essa fórmula para achar a frequência, tá? Então vou lá, C, V, né, igual a lambda vezes F. Aí isolo F e encontro a frequência, tá certo? Aí vou usar a fórmula de Planck, E igual a HF. Aqui, pessoal, coloquei um 4 aqui, mas está errado, é 6,626 aqui, tá? Tá um pouquinho só de diferença. Então, H vezes o F. Então, a energia deu isso aqui. Essa é a energia de um fóton. Um fóton, tá? Então, um fóton tem essa energia. Mas eu preciso de pelo menos essa energia aqui para enxergar. Quantos fótons são? N, regra de 3. Então, deu 3 fótons, tá? Então, pelo menos 3 fótons para eu conseguir enxergar alguma coisa. Entenderam? Exercício? Aplicação direta dessa fórmula de Planck e da fórmula da onda, tá? Nós vamos usar direto isso, tá? Outro exercício. Aqui ele fala assim, ó, em 14 de dezembro de 1900, Max Planck apresentou no Congresso da Sociedade de Física Alemã um trabalho que explicava a distribuição espectral da radiação térmica, aquela que eu falei para você, da radiação do corpo negro. Através desse trabalho, ele conseguiu obter uma expressão para a radiação do corpo negro que apresenta um excelente acordo com a experiência. Tá? Ele fez isso como? Supondo que fosse pacotes de energia, né? Que a energia do fóton não seria contínua, seria em pacotes. Agora, conforme ele confessou mais tarde, o próprio Planck, esse postulado foi um ato de desespero. Para obter essa excelente acordo com os resultados experimentais, ele postulou que a troca de energia devia ser quantizada. Um oscilador que possui a frequência F só poderia emitir ou absorver energia em múltiplos inteiros de um quantum de energia, que seria aquele H. Assim, a frequência desse oscilador quântico é diretamente proporcional à energia nele contida e a constante de proporcionalidade é conhecida como constante de Planck, cujo valor é esse aqui, 6,626. Tá? Uma das aplicações desse trabalho, nos dias de hoje, está nos aparelhos de CD e DVD, que trabalham com um diodo laser, tá certo? Laser, que emite comprimentos de onda próximos a 780, 10 a menos 7 centímetros. Tá? O que é isso? Isso aqui é distância, tá? E distância é lambda. Ele deu lambda aqui. O comprimento de onda. Obtém a energia do fóton emitida por esse diodo laser. Tá? Beleza. Você tem o lambda, você acha a frequência. Aqui. V igual a lambda F. O V é a luz. Lambda está aqui. Tem que ser em metros, tá? Então aqui, ó. Passei centímetro para metro. E a frequência deu isso aqui, então. Tá? Aí agora eu vou usar a fórmula do Planck. Então aqui, coloquei aqui de novo 4, é 2,6 aqui, tá, pessoal? Então deu uma energia, isso aqui, tá? Repara que a energia em Joule é muito pequena. O que você faz? Se você dividir isso aqui pela carga do elétron, quanto é a carga do elétron mesmo? 1,6, 10 a menos 19, tá? Aí você vai ter essa energia em elétron-volt, tá? Que é mais usado. Então, se você dividir aqui por 1,6, 10 a menos 19, vai dar 1,6 elétron-volt. Olha como fica mais fácil de escrever assim, né? Mais tranquilo, tá? Então, o elétron-volt é uma unidade de energia usada quando você trabalha com energias pequenas, tá? Por exemplo, a energia de transição de elétrons numa molécula orgânica é milieletronvolts. Milli aqui. Milli. Imagina, é pequeno. Transição de elétrons na camada atômica de um átomo é eletronvolts. Transição de elétrons da primeira para a última camada, é muito longe, já é quiloeletronvolts. Tá?
Transição de próton e nêutron dentro do núcleo atômico, também é modelo de camadas, lá é mega eletronvolts. Tá? Então, a energia do acelerador de partículas, lá, o CERN, o LHC, é 14 tera eletronvolts. Tera é 10 a 15? 10 a 12, tá certo? 10 a 9 é giga, 10 a 12 é tera. Tá? Então, se usa muito para partículas, a unidade é eletronvolt. Tá? Bom, exercício. Sendo H igual a essa constante de Planck, a energia transportada por um fóton de luz de frequência 5, 10 a 14, qual que seria? Só aplicar a fórmula de Planck. E igual a HF, aqui está o H, aqui é 2,6, pessoal, e aqui está a frequência, deu isso aqui, 3.3, mais ou menos 19, você vai ver aqui, ó, letra B. Perfeito? Tranquilo? Muito fácil, né? Depois, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo. O ano de 1900 pode ser considerado o marco inicial de uma revolução ocorrida na física do século XX. Naquele ano, Max Planck apresentou um artigo à Sociedade Alemã de Física, introduzindo a ideia da energia, da qual Einstein se valeu para, em 1905, desenvolver sua teoria sobre o efeito fotoelétrico. O que ele fez? Planck postulou a quantização, né, da energia. Então, letra B. Tá certo? Vamos lá. Exercício. Sabe-se que a energia de um fóton é proporcional à sua frequência. Sim, E igual a HF. Também é conhecido experimentalmente que o comprimento de onda da luz vermelha é maior do que da luz violeta, que por sua vez é maior do que o comprimento de onda dos raios X. Adotando a constância da luz, pode-se afirmar que a energia do fóton de luz vermelha é maior que a energia do fóton de luz violeta. Falso ou verdadeiro? Basta lembrar que E igual a HF, certo? Quanto maior a frequência, maior a energia. Tá certo? Pessoal, essa ideia aqui não é óbvia, tá? Você pega uma luz vermelha, frequência baixa, uma luz azul, frequência mais alta. Uma luz vermelha muito intensa, que esquenta um objeto. Aí uma luz azul suave, que só ilumina o ambiente. A luz azul tem mais energia, porque a frequência é maior. Então, a intensidade de sentir calor não tem nada a ver com essa fórmula, pessoal, tá bom? Quanto maior a frequência, maior a energia, tá? Na época isso aqui não foi entendido, demoraram para entender isso, tá? O que você sabe? Você sabe o seguinte, ó, o espectro luminoso, né? VAA, o que é isso? Vermelho, amarelo, não, vermelho alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Quem tem maior frequência? Violeta tem maior frequência que o vermelho. Mas o lambda é inversamente proporcional à frequência. Então, quanto maior a frequência, menor o lambda. Quanto mais baixo a frequência, maior o lambda. Tá certo? A frequência é o inverso do lambda. Cuidado! Você tem que olhar muito bem se o exercício fala frequência ou comprimento de onda. Quanto maior a frequência, maior a energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Tá? Ó, energia grande, frequência alta, lambda baixo. A onda é assim, ó, bem cheio de, né? Bem estreitinha, né? Frequência alta, período pequeno, lambda baixo. Agora, a onda vem assim, bem larga, tal. Aí, lambda grande, frequência baixa. Então, a energia do fóton de luz vermelha é maior que a energia do fóton de luz violeta?
Bobagem! Aqui, ó, violeta maior frequência. Falso. Depois do violeta aqui ainda tem o raio-x, então tem o ultravioleta, depois tem o raio-x e o raio gama. Quanto maior a frequência, maior a energia. Qual que é a fóton de maior frequência? O raio gama. Que é radiação emitida pelo núcleo do átomo, né, quando tem explosão nuclear, por exemplo. Ou radiação nuclear, quando você tem uma fonte radioativa. Essa é a maior frequência e a maior energia. Depois tem o raio-x, que atravessa os corpos, né, e você vê até os ossos. E depois tem o ultravioleta, que vem do sol e pode te dar câncer de pele. Depois vem o violeta. Tá? Então, essa sequência aqui, quanto mais, maior a frequência, maior a energia. Tá bom? Depois, a energia do fóton de raio-x é menor do que a energia do fóton de violeta. Besteira, raio-x está para cá, violeta está aqui. Raio-x tem maior frequência, então a energia é maior. Então isso aqui é falso. As energias são iguais, uma vez que as velocidades são iguais. Falso, porque a energia depende da frequência. As frequências não são iguais. Letra D. As energias dos fótons de luz vermelha e violeta são iguais. Bobagem! Porque quanto maior a frequência, maior a energia. Então, violeta é maior do que o vermelho. Tá certo? Letra E. A energia do fóton de raio-x, está para cá, é maior do que do violeta. Muito bem, isso mesmo. Que é maior do que da vermelha? Isso, muito bem. Tá? Quanto mais você vai para lá, maior a frequência, maior a energia. Então, a resposta certa é a letra E. Tá certo? Entenderam isso? Cuidado, frequência e lambda. Quanto maior a frequência, maior a energia. Mas o lambda é o contrário, tem que ser menor o lambda. E quanto maior a frequência, menor é o lambda, tá certo? Cuidado. Aqui, ó. Nos diodos emissores de luz, conhecidos como LEDs, a emissão da luz ocorre quando elétrons passam de um nível de maior energia para outro de menor energia, certo? Dois tipos comuns de LED são o que emite luz vermelha e o que emite luz verde. Sabe-se que a frequência da luz vermelha é menor do que a luz verde. Pronto. Se a frequência da luz vermelha é menor, a energia é menor. Se a frequência é menor, o lambda é maior, porque é inversamente proporcional, tá certo? Seja o lambda verde, o comprimento da luz tida pelo LED verde, e energia verde, a diferença de energia para os níveis desse mesmo LED. Para o LED vermelho, essas informações são, respectivamente, lambda vermelho e E vermelho. Qual que é a alternativa certa aqui? Ó, primeiro, se a frequência da vermelha é menor, então a energia dela é menor. Então a energia verde é maior que a energia do vermelho. Essa aqui. Certo? Certo. Errado, errado. Então só pode ser A ou B. Se a energia é maior, porque a frequência é maior. Portanto, o lambda é menor, porque é inversamente proporcional. Então, energia verde maior que vermelho. Então, o lambda tem que ser menor que o vermelho. Então, opa, qual que bateu aí? Né? B, né? A energia verde é maior que o vermelho porque a frequência é maior. E o lambda verde é menor que o vermelho porque o lambda é menor. Quanto maior a frequência, menor o lambda. Outra aqui, ó. Desenvolvida no ano de 1900 por Max Planck, a ideia de quantização da energia considera que a energia de uma onda eletromagnética está contida numa partícula chamada fótons. A energia E de cada fóton é proporcional à frequência da onda magnética. Isso, E igual a HF. No experimento com dois feixes de raio-x, 1 e 2, que incidem sobre uma placa de chumbo e são totalmente absorvidos por ela, o comprimento de onda do feixe 2 é 3 vezes maior que o comprimento de onda do feixe 1. Ao serem absorvidos, um fóton do feixe 1 transfere energia E1 e o fóton do feixe 2 transfere uma energia E2. Qual a relação entre E1 e E2? Bom, só você botar no papel. O que é E1? Lambda 2 é 3 lambda 1. Está escrito aqui, ó. Não é isso? Lambda comprimento de onda do feixe 2 é 3 maior que do feixe 1. Está aqui. Energia 2 é HF2. Energia 1, HF1.
certo? Energia 2 é H, mas o que é o F? F é V sobre lambda, certo? V sobre lambda. Aí, em vez de escrever lambda 2, eu escrevo 3 lambda 1. Só que V sobre lambda 1 é F1. Então ficaria HF1 sobre 3. Mas HF1 é o E1. Então E2 é 1 sobre 3. Alternativa B. Tá certo? Vamos lá então. Você sabe então que agora que a emissão de energia luminosa, os fótons, ocorre em pacotes. Quanto maior a frequência, maior a energia. E aí então E igual HF. Tá? Vamos lá. O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é isso. Você pega um metal qualquer e incide luz, radiação. Tá? O que se observa? Que elétrons são emitidos do metal, chamados de fotoelétrons. Por isso que chama efeito fotoelétrico. Quem descobriu isso a primeira vez foi Hertz, tá? Em 1887, fazendo aqueles famosos experimentos de transmissão eletromagnética. Hertz simplesmente relatou esse problema. E ele falou assim, olha, se eu iluminar as placas lá da com luz ultravioleta, surgem faíscas entre as placas. As faíscas são esses fotoelétrons, né? Corrente elétrica. Tá? Ele escreveu isso, está escrito lá nos trabalhos dele, mas ele não explicou. Depois, o Thomson fez, na década seguinte, o Thomson fez essa mesma experimenta com vários metais diferentes, mediu essa corrente aqui, mas também não conseguiu explicar. Depois, já no século XX, em 1900 e pouco, o Leonard também repetiu o experimento. Fez os postulados, fez a lei, deduziu até a fórmula, mas não sabia explicar. Quem acabou explicando foi Einstein. Em 1905, Einstein fez 3 trabalhos. Tá? Um do movimento browniano, fundamental para a física molecular. Um de teoria da relatividade, fundamental para toda a física de partículas. E um sobre efeito fotoelétrico. Ele fez 3 trabalhos em um único ano. Os 3 são fundamentais da física. Fundamentais. Tá? E aí o que ele fez? Eu vou fazer uma equação de conservação, tá? Que é assim. A energia que chega igual a energia perdida aqui para arrancar o elétron, mais a energia que o elétron sai. Tranquilo, né? Conservação de energia, né? Energia 1 total igual energia 2 perdida aqui para arrancar o elétron, você gasta uma energia para isso, mais a energia 3, que é desses caras que estão saindo, que é a energia cinética, né? E o que o Einstein fez de diferente para explicar isso? Ele só falou o seguinte, olha, só que essa energia incidente aqui não tem nada a ver com o Maxwell, tá? Mas é uma onda, é uma luz, isso aqui. Não. Essa energia incidente aqui, eu vou usar a ideia do meu amigo Max Planck, eu vou dizer que é HF. E em 1905, pessoal, ainda não era muito aceito esse negócio de HF, tá? O que Einstein fez foi, ele achou que estava certo, né, e propôs. Inclusive, Einstein não tinha muito acesso aos experimentos, ele propôs isso teoricamente. Tá? O experimento só foi verificado, foi feito assim com rigor, em 1916, tá? Por Millikan. Aí ele fez com vários metais, e aí ele usou as fórmulas de Einstein e ajustou tudo certinho. Tá? Que o Einstein fez? Fez uma equação simples de conservação de energia, né? Energia incidente é igual a energia perdida aqui para arrancar, mais a energia cinética que sai. E o que ele fez de diferente foi dizer que a energia incidente aqui é HF. A mesma
ideia de Planck, que a energia que incide depende da frequência. Tá certo? Por que ele propôs isso? Porque assim, ó, você tinha um metal, por exemplo, sei lá, alumínio ou prata. Você incidia a luz vermelha, você não media nada. Você não media nenhum elétron, tá? Por quê? Aí você falava assim, não, precisa botar uma lâmpada mais forte. Você bota uma luz vermelha aqui super forte, 500 watts. Aí você iluminava aqui, não media nada. Por quê? Não sei. Aí ele botava uma luzinha aqui ultravioleta, fraquinha. Aí, pum, saiu um monte de elétron. Aí como é que você vai explicar isso? O único jeito de explicar isso é dizer que a luz ultravioleta tem mais energia que a vermelha. E onde que você vai ver? Como é que você se apoia teoricamente nisso? Ah, me apoio nessa fórmula aqui, ó. E igual a HF. Quanto maior a frequência, maior a energia. Então, a única forma de se explicar vários fenômenos que acontecem aqui é usar QE igual a HF. Tá? E aí, usando essa explicação, é que Einstein teve sucesso. Tá? Então, como é que é esta fórmula? Primeiro, eu preciso saber quanto que eu gasto para tirar o elétron do átomo. Tá? Veja bem, a energia chega, eu perco a energia aqui para arrancar o elétron, e aí o que sobra, ele sai com a energia cinética. Mas quanto que eu perco aqui? Então, aí você faz várias medidas com vários metais diferentes, você consegue determinar quanto que é essa energia. Inclusive, você vai determinar isso também no seu experimento. Você vai medir o H e esse φ aqui, ao mesmo tempo, na mesma reta. Tá? E aqui tem o potencial em electronvolts que você perde, né? A energia, né? Electronvolts para cada metal aqui, ó, que você tiver. Tá? Então aqui estão os valores. Tá? Essa tabela aqui existe para centenas de metais. Tá? Ligas. Tá? Aqui só um exemplo. Tá? Isso aqui chama-se função de trabalho. Tá? Ou a energia mínima que você tem que ter. Então, nesse sentido, por que você eliminando aqui com energia vermelha, luz vermelha, não saía elétron? Porque a luz vermelha tem frequência baixa. Multiplicado por H, dá uma energia que seria mais baixa do que essas. Se a energia é mais baixa do que essas, não tem energia para escapar. Então você não mede nada. Tá certo? Então isso aqui é a energia mínima que você tem que ter para poder começar a emitir. Tá? E aí agora é tranquilo, né? Você tem aqui a equação da constante de energia. Tem aqui o fóton incidindo com a energia HF. Os elétrons saindo com várias energias cinéticas diferentes, porque quem está mais preso sai mais, gasta mais para sair. Quem está mais aqui na superfície gasta menos para sair. Vou pegar só o valor máximo aqui, tá? Que ele sai. Então, a energia que chega, HF, igual a energia que eu gasto aqui, que é o trabalho, né? Mais a energia que sai aqui, que é a cinética máxima. Tá? Essa cinética máxima eu consigo medir, pessoal. Tá? De um jeito bem esperto. Se eu isolar ela aqui, ó, cinética máxima é igual a HF, passo φ para lá, né? Menos φ. Pessoal, isso aqui é uma equação que é assim, ó. Jogo luz vermelha, meço a frequência e meço a energia. Jogo luz laranja, meço a frequência, meço a energia. Jogo luz verde, meço a frequência, meço a energia. Jogo luz azul, meço a frequência, meço a energia. Jogo luz violeta, meço a frequência, meço a energia. Começa a fazer uma tabela, pessoal, em que F é x e esse aqui é o y. Fica y igual a ax mais b. Se eu ajustar por uma reta, o A vai ser o H e o B vai ser menos φ. Isso que você vai fazer no experimento, tá? E aí acontece, essa fórmula pode ser escrita assim, né? G cinética máxima é HF menos φ, essa aqui é a chamada equação fotoelétrica de Einstein.
Ele que propôs essa equação primeiro. Com esse H aqui, né? Tá? E aí, pessoal, o que acontece? Suponha que você atira o fóton com a energia certinha do φ. Tá? O que acontece? O elétron sai quase parado. Tá? Essa frequência aí é chamada frequência de corte, energia mínima, F0. Se você jogar uma luz abaixo desse F0, não sai nenhum elétron. Acima de F0, começam a sair elétrons. Quanto mais se aumenta a F, mais energia cinética o elétron tem. E aí você pode escrever a equação assim, ó. HF, que é a energia incidente, e HF0, que é a frequência de corte, que é o φ, né? Tá certo? Então como é que fica o gráfico? Você falou assim, mede uma frequência, mede uma energia. Mede uma frequência, mede uma energia. Mede a frequência, mede a energia. Mede a frequência, mede a energia. Então, você vai ter uma reta. Só que aqui, ó, ela vai bater aqui numa frequência que é a mínima. Tá? É a mínima. Abaixo dessa frequência, não tem nada de energia cinética, porque o elétron não sai. Tem que ter uma frequência mínima, que é igual a esse φ aqui. Quando a energia cinética é zero, o φ é HF0. F0 está aqui. Aumenta a frequência, aumenta a energia. Aumenta a frequência, aumenta a energia. Aumenta a frequência, aumenta a energia. Aí você vai ter uma reta aqui. Se você chamar isso aqui de y igual a x mais b, então esse b aqui é o linear, né? Vai estar lá embaixo. O que acontece? Você prolonga a reta, porque isso aqui você não consegue medir. Prolonga a reta, onde bater aqui é o φ do metal. Tá? Além disso, quanto que é o constante angular? É o H. Você pode ter metais diferentes, com frequências de corte diferentes. Mas as retas serão todas paralelas. Por quê? Porque é a mesma inclinação, H. Tá certo? Então, o que acontece então? Eu vou aumentar. Como é que você vai medir? Você vai lá jogar luz, né? Joga luz vermelha, joga luz laranja, joga luz amarela. E você não vai ver nada. Não tem emissão. Por quê? Essas luzes, essas cores estão em frequência baixa, não emite nada. Aí começa a emitir. Aí você vai ter aqui 4, 5 pontos. Acabou. Você vai aumentando a luz, né? Luz verde, luz azul, luz anil, violeta, tal. Você vai ter 5 pontos aqui. Aí você traça a reta. Ou ajusta no mínimos quadrados, tá? Aí a inclinação vai ser H. E o linear vai ser menos φ, que é a função de trabalho. Tá certo? Você não vai ter 3 curvas, pessoal, porque o experimento lá é só um metal. Na simulação, você pode trocar de metal na placa, quando for uma experiência simulada. Mas na experiência de verdade mesmo, só tem um metal lá, não dá para se trocar. Então você vai fazer só uma curva, tá? Bom, então você atinge a superfície de metal com os fótons, né? Começa a medir os fotoelétrons, tá? O que acontece se eu aumentar a intensidade? Aumentar a intensidade da luz, deixar a luz mais forte, mais quente, né, é aumentar o número de fótons. Tá, pessoal? A intensidade da luz está ligada com o número de fótons. Você não muda a energia. A energia é HF. Você tem uma luz azul fraca ou uma luz azul forte. A energia é a mesma, HF. O que muda? Muda o número de fótons. Uma luz fraca tem poucos fótons, uma luz forte tem muitos fótons. É só isso. Tá? É o número de fótons. Se você aumenta o número de fótons, você aumenta também o número de choques com os elétrons. Aumenta o número de choques, aumenta o número de elétrons emitidos. Tá certo? Então, se você for ajustar essa reta por y igual a x mais b, o A vai ser o H e o B vai ser
Menos φ aqui, né? Aqui tem um menos aqui. Caramba. E aí, finalmente, depois de 16 anos, Einstein recebeu em 21 o prêmio Nobel por explicação desse efeito. Tá? Entenderam? Tá claro que o que é efeito? Veja bem, o que era? Vou te dar um exemplo. Tem vários questionamentos que foram feitos na época. Vou dar um exemplo para você, que eu já falei já antes. Você ilumina com luz vermelha. O que você mede? Nada. Aí você coloca lá uma luz vermelha cada vez mais forte. O que você mede? Nada. Não importa. Porque a energia da luz vermelha é baixa. E igual a HF, o E é baixo, não consegue, o E é mais baixo que φ, não consegue arrancar o elétron. Ninguém conseguia explicar isso. Tá? Você só consegue explicar se você admitir que E igual a HF. Foi o que Einstein fez. Né? E aí ele usou a ideia de Planck e conseguiu explicar. Tá? Uma outra coisa aqui, ó, se você usar então esse H dividir por 1.6, 10 a menos 19, que é o carga do elétron, você vai ter o H em elétron-volt vezes segundo, em vez de joule vezes segundo. Então, esse H aqui é mais usado, que dá valores mais, assim, inteiros de energia expresso em elétron-volts, tá? Por exemplo, a função de trabalho do zinco é 4.3 elétron-volts, que é o mínimo que você tem que ter para arrancar o elétron, né? Que é a energia que você perde para arrancar o elétron. Um fotoelétron do zinco é medido com a energia cinética disso aqui, 4.2 elétron-volts. Qual é a frequência F do fóton incidente que emitiu aquele fotoelétron? Tá? Ora, basta colocar basta escrever a equação de Einstein. Energia cinética máxima é igual 4.2. Ele deu o φ, pediu a frequência. Bom, tranquilo, só aplicar a fórmula. Energia cinética máxima é HF menos φ. Então 4.2, que é esse aqui, H, já em elétron-volts vezes segundo, menos φ, que é 4.3. Passa esse cara para lá, passa dividindo esse cara, quanto que é o φ? A frequência? 2.05, 10 a 15 Hz. Pronto. Tá? Outra questão. Um fotoelétron do césio tem energia cinética máxima de 2 elétron-volts. Qual a máxima frequência de luz que poderia ter emitido esse elétron? Quer dizer, ele pediu de novo a frequência. Letra B. Qual é o máximo comprimento de onda? É só você fazer V, né, C igual a lambda F. Então, letra A, você tem a energia cinética máxima, tem a função de trabalho do césio, tá certo? Aplica a equação de Einstein. Isola o F, é a energia cinética máxima mais o φ sobre H. Então a frequência deu isso aqui, 9.18, 10 a 14. Quanto que é o lambda disso? Aplica C igual a lambda F. Então lambda é C sobre F, o lambda deu 326,8 nanômetros, né? 10 a menos 9. Tá bom? Em geral, na luz, nós escrevemos o lambda em nanômetros, tá? Outro exercício. Qual a frequência mínima de emissão de fotoelétrons do zinco? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que olhar a tabela do zinco e ver quanto que é a função de trabalho. Opa, tá aqui, ó. Já foi dado. Tá? Vamos lá, então. Aplique a fórmula de Einstein. A frequência mínima de emissão é aquela que o elétron sai quase parado. É o F0. Então, você põe a energia cinética é zero. Se a cinética é zero, então a frequência é mínima. Então, a frequência mínima é φ sobre H. Então, a frequência mínima deu isso aqui. 1.04, 10 a 15 Hz. Tá? A partir dessa frequência para cima, começa a emitir elétrons. Tá? Outro exercício. A função de trabalho de um dado metal é 2,5 elétron-volts. Esse é o φ. Né? Verifique se ocorre emissão fotoelétrica quando sobre esse metal incide luz de comprimento de onda 6, 10 a menos 7. Ou 600, 10 a menos 9. 600 nano.
Letra B. Qual é a frequência mais baixa da luz incidente capaz de arrancar elétrons do metal? Tá. Frequência mais baixa, né? Vamos ver. Bom, o que eu faço? Converto esse lambda para F. Aplico a equação de Einstein. Como que eu sei se emitiu? Ora, se eu aplicar a equação de Einstein, conhecer aqui, ó, se a energia cinética for positiva, porque emitiu. Tá? Então eu vou lá, aplico a equação, ponho o valor de H, ponho o valor de F, já convertido, e o valor de φ, quanto deu energia cinética? Menos 0,43 eletronvolts. Então, sinto muito. Como deu abaixo de zero, então o elétron não emitido, não vai ocorrer emissão. Tá? Não tem emissão, com esse lambda aqui. Ora, então qual que seria a frequência mais baixa? Você faz a cinética igual a zero, a frequência mínima fica assim. Então a frequência mínima é isso aqui, ó, 6,0414. Se eu usar aqui C igual a lambda F e calcular o lambda, a frequência mínima corresponde ao lambda máximo. Tá? Vai dar 469, 470 nano. E aqui é 600 nano. 600 nano ultrapassou o máximo, então não vai ter emissão. Tá? É dessa frequência para cima ou desse lambda para baixo que tem emissão, porque eles são inversamente proporcionais, tá certo? Então, nesse caso, tinha que ser o lambda máximo de 470 nano. Tá? Bom, algumas aplicações. Uma célula fotoelétrica, pessoal, é o chamado olho elétrico, né? Vamos supor que uma célula está no poste, né? Essa célula, aí que você tem aqui uma janela, entra a luz do dia, bate nesse metal aqui, alcalino, que emite elétrons. Aí tem um campo elétrico aqui dentro, que os elétrons vão tudo para esse anodo. Aí, isso aqui é amplificado, aí tem a corrente aqui, que aciona um circuito lógico, né? Que desliga a lâmpada. Aí chega de noite, o que acontece? Não tem luz do dia, não tem elétron, não tem corrente, pumba, desativa o circuito lógico, liga a lâmpada. Tá? É assim que funciona uma célula fotoelétrica, sensível à luz, né? Uma outra aplicação é o cinema sonoro, foi feito com célula com efeito fotoelétrico. O que acontece? A luz que ilumina o filme também ilumina uma trilha aqui, ó, do lado, que é a trilha sonora. Cheias de... é como se fosse um código de barras aqui, tá? Aí, essa luz que vem daqui vai para um sensor, que é ver se tem luz, não tem luz, tem luz, não tem luz, tem luz, não tem luz. Então aqui tem pulso, não tem pulso, tem pulso, não tem pulso, tem pulso, não tem pulso, e sai um sinal para o alto-falante que é o som. Tá? Então a trilha sonora dos filmes foi feita baseada no efeito fotoelétrico. Tá? Esse experimento aqui, ó, que interessante. Eu tenho aqui uma placa metálica e um pêndulo, uma bolinha metálica. Incido luz violeta. Aqui, a bolinha atraída. Incido luz vermelha. Nada acontece. Tá certo? Aí vem a questão. É para marcar aqui verdadeiro ou falso. Tá? 1. A intensidade da luz vermelha foi menor que aquela da luz violeta. Pergunta. Esse fenômeno aqui, o que acontece? Aqui existe a emissão de elétrons. Porque a luz violeta tem maior frequência que a luz vermelha. Aqui não tem emissão de elétrons. Se os elétrons são emitidos, a placa fica positiva. Por indução, atrai a bolinha. Então aqui fica positivo porque elétrons são emitidos e a placa fica positiva e atrai a bolinha. Aqui não acontece nada. Não tem emissão de elétrons e fica neutro o tempo todo. Tem alguma coisa a ver a emissão de elétrons com a intensidade da luz? Nada a ver.
é frequência, não é isso? Então essa primeira é falsa. Questão 2. A placa M, ao ser iluminada pelo feixe violeta, ficou eletrizada. Tá certo isso? Luz violeta emitiu elétron, ficou positiva. Então, verdadeiro, né? Sim. 4. A placa M estava pintada com tinta violeta. O que você acha? Tem alguma coisa a ver isso? Não. Falso. Letra 8. A massa das partículas luminosas do feixe violeta é maior do que do feixe vermelho. Quem são as partículas luminosas? São os fótons. Qual que é a massa dos fótons? Não tem massa. Isso é bobagem que escreveu aí. Letra 8. Falso. 16. O fóton de luz violeta tem maior energia que o fóton de luz vermelha. Tá certo isso, pessoal? Sim, porque a luz violeta tem frequência maior que a luz vermelha. A 16 está correta. Inclusive, por isso que ela consegue arrancar elétrons aqui e aqui não. Né? Verdadeiro. 32. Aumentando-se o tempo de iluminação da placa M com luz vermelha, ela passaria a atrair a esferinha P. Certo isso? Não, não importa se você deixar um tempão aqui, aumentar a intensidade, não tem jeito, não vai emitir elétron. Então não vai atrair. Tá? Falso. Então, o que é a resposta? É a soma das verdadeiras. Então, 2 com 16, resposta 18. Tá certo? Bom, pessoal, esse aqui é o início, tá, da física moderna aqui nesse... Aqui tem mais um último elétron, né? Isso aqui é só uma questão teórica. A emissão de fotoelétrons por um determinado metal exige que a luz incidente tenha uma frequência maior que um determinado valor. Pronto. É essa mesmo. Letra A, matou. As outras são falsas. A luz incidente tem um componente de lambda superior? Não. É a frequência que tem que ser alta. A temperatura do metal esteja próxima... Não, nada a ver com isso. A luz incidente tem a intensidade, não depende da intensidade. Letra E, o metal... Gente, nada, bobagem, letra E. Então, letra A, certo? Aqui tem alguns links aqui dos exercícios, de mais material se você quiser estudar ou quiser verificar aí mais detalhes, tá certo? Então, pessoal, esse é a primeira aula introdutória total sobre constante de Planck, radiação de corpo negro e emissão dos elétrons, né? O efeito fotoelétrico, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Na aula, próxima aula, que é o sábado, eu vou colocar lá então o que você tem que fazer. Você vai ler um texto explicando a evolução teórica, a evolução na época, né, que aconteceu para chegar no Einstein, tá? Você vai ter que ler esse texto. Depois, você vai entrar num site que vai simular o efeito fotoelétrico. Você pode variar a intensidade de fótons, você pode variar o metal, você pode variar a intensidade da pilha, tá certo? Você vai entender o que acontece, né? Você vai medir a energia cinética como? Fazendo um campo elétrico contrário. Tá? Quando você ver o experimento, você vai entender. Tá? E aí você vai fazer esse experimento simulado e vai responder perguntas. Tá? Essa atividade vai ser individual. Beleza? Então, até sábado.